eu tenho me visto como aquelas pessoas obstinadas. Sabe aquelas pessoas que quando querem alguma coisa, colocam na cabeça, enquanto elas não conseguirem, elas não desistem? Algumas coisas da minha vida eu tenho me visto assim. E eu tenho me surpreendido, porque é como se eu não conseguisse largar o osso. Desistir não é uma opção. Eu tenho carregado esse lema pra minha vida. Mesmo que eu esteja cansada, desanimada com algumas coisas, eu não consigo largar o osso. E assim, às vezes eu fico, gente, será que eu tenho que desistir? E aí eu tô demais olhando para um lado, mas não, eu sento ali no meu cantinho e eu começo a fazer as minhas orações, Deus vai falando ao meu coração e aí eu começo o dia às vezes assim, nossa, como que eu vou lidar com determinada situação hoje, como que eu vou seguir esse caminho aqui? Eu falo, Deus, eu tô tão cansada com esse caminho, ai Deus, que isso é pra mim mesmo, né? Envolve tantas coisas, gente, e de repente eu saio daquele modo de preocupação, de cansaço e vou para um lugar de criatividade. Minha cabeça começa a criar, começa a pensar tantas coisas, me vem um entusiasmo, uma alegria que eu juro, não consigo explicar para vocês. E para mim, essa alegria ela vem do alto. Deus é muito bom. As misericórdias dele se renovam a cada manhã. Deus ele é rico em misericórdia. Deus ele é muito bom. Às vezes sim, a gente tá cansado. Deus colocou algo em nosso coração, algo pra gente fazer, algo pra gente cuidar, regar todos os dias. E em momento algum ele disse que seria fácil conquistar aquilo que é pra gente conquistar. E às vezes a gente cansa, a gente tenta resolver as coisas com as nossas próprias mãos, a gente se entrega ao cansaço, à distração, a tantas outras coisas. Muitas das vezes a gente até desiste daquilo que não era pra desistir, por achar que a gente não é competente, que a gente não tem habilidades pra exercer tal atividade. E muitas das vezes quando a gente quer se tornar uma pessoa X, a gente vislumbra, nossa, eu cheguei nesse lugar, eu sou essa pessoa que me alimento melhor, sou boa em atividade física, falo um outro idioma. A gente olha pro resultado, mas esquece do processo. Certa vez a gente fez uma trilha, eu mais o meu esposo. Era pra chegar num lugar muito bonito, com uma vista muito bonita, mas o caminho, meu Deus do céu, que caminho difícil. Eu comecei a trilha reclamando, eu falei com meu esposo, amor, hoje eu tô cansada. A gente já fez tantas coisas nessa viagem que precisava fazer mais essa trilha. E ele, não, vamos. Começou a fazer aquela trilha e quanto mais a gente subia, mais pedras a gente via no caminho, mais inclinado era o caminho e era um caminho muito difícil. E no meio do caminho a gente encontrou pessoas, compartilhou com a gente o mesmo sentimento ali de cansaço, de dúvida. A gente olhasse só pro caminho em si, para onde a gente estava andando, era pedra, era terra, era um tanto de coisa que os pés doíam, a gente cansava, a gente precisava parar, beber água, mas quando a gente levantava o rosto e olhava em volta, quanta beleza. Gente, quando a gente fechava os olhos, aquele frescor nos acalmava, aquele vento trazia refrigério e a gente tinha um novo ânimo para poder chegar. E assim é a nossa vida, porque às vezes a gente tem um caminho pra gente chegar, a gente tem um objetivo, a gente olha pro resultado e fica muito feliz. Será que se a gente soubesse da dificuldade que tem o caminho, será que a gente caminharia em direção àquilo que a gente tanto quer? Por que muitas das vezes, quando vem o primeiro obstáculo, a gente para? Muitas coisas da nossa vida a gente vai precisar realmente parar e não é nem desistir. É olhar para aquilo ali e falar assim, não, opa, isso aqui já deu, eu vou encerrar esse ciclo e ponto final. Outras coisas não. Outras coisas a gente vai precisar enfrentar e caminhar pra gente conquistar. Às vezes a gente olha para uma pessoa X ocupando um cargo numa empresa e a gente olha, admira e fala, poxa vida, eu quero aquilo ali pra mim também. Mas você tá disposto a pagar o preço? Só aquela pessoa sabe o preço que ela pagou para estar ali. Preço de horas de estudo, horas de trabalho, renúncias, muitas das vezes não participando ativamente com a família e por aí vai. Tem pra pessoa que faz e fala, que legal aquela pessoa faz. E se a gente mesmo não se propõe a enfrentar, a sair da nossa zona de conforto, mas às vezes a gente até sai do lugar em direção, vai lá, matricula, mas na primeira dificuldade desiste. Isso não é pra mim. Será que não é pra você? Ou você não está se esforçando? E eu era essa pessoa. E eu falava, isso não deve ser pra mim. E ainda colocava Deus no meio, né? Porque eu falava assim, Deus talvez não quer isso pra mim.
Será mesmo que não quer? Será que às vezes a gente não espiritualiza também demais as coisas e coloca na conta de Deus aquilo que é a gente que tem que fazer? Desistir, às vezes sim, é uma opção. Às vezes um caminho que a gente tá seguindo aí não era nem pra gente ter começado, mas desistir pra muitas coisas não é uma opção. Às vezes o que tá errado é a forma como a gente tá, o caminho que a gente pegou. Às vezes a gente no meio do caminho ali pegou um atalho, como eu disse no vídeo anterior, a gente tá seguindo uma trilha X e aquele caminho ali já não tem mais o que ofertar. Opa, peraí, não é mais esse caminho, eu vou pegar outro caminho agora, mas o meu objetivo é o mesmo. A montanha tá ali, a vista que eu quero ver tá ali, ela não mudou. E aí você só vai pegar um outro caminho, vai usar novas estratégias, novas formas para lidar com as mudanças, para lidar com aquilo que está em sua volta. Nem sempre é desistir. Quando eu comecei a trabalhar como designer de sobrancelhas exclusivamente, não foi da noite pro dia que eu consegui as minhas clientes. Foi um trabalho de formiguinha, foi dia após dia. E eu demorei mais ou menos uns 2 anos para de fato ter sucesso, digamos assim, para eu poder colher resultados. Aquilo que eu fui fazendo ano após ano, dia após dia, de repente eu comecei a colher, e eu comecei a colher de forma abundante. Então a vida é assim com várias coisas. A gente começa algo lentamente, com trabalho de formiguinha, porque o trabalho ele é árduo, ele é pesado, vai ter pedras no caminho, vai ter um monte de dificuldade, mas a gente escolhe aquilo que a gente quer fazer, a forma como a gente quer caminhar, quer se preparar para essas mudanças, para esses desafios. Então, nesse percurso, nessa trilha, carregue somente o que for necessário. Tire da sua mochila aquilo que é pesado, aquilo que é fútil, não vai fazer diferença nenhuma na sua caminhada, mas leve consigo aquilo que vai te dar energia. Leve com você água, leve com você suprimentos, leve aquilo que vai te manter vivo, que vai te manter presente no meio do caminho, porque lá em cima, na hora que você atingir os seus resultados, atingir aquilo que você tanto almeja, você vai contemplar algo lindo, mas você só vai conseguir contemplar algo lindo porque você decidiu lá atrás percorrer um caminho que era difícil, que por mais que você olhava para o chão e enxergava só pedras, quando você levantava o olhar para beber a sua água, você olhava em volta e via, opa, a beleza no caminho. Existem árvores, existem montanhas, tem tanta coisa bonita, tanta coisa diferente no caminho que está me formando para aquela pessoa que eu vou me tornar, para que quando eu chegar lá em cima, eu não chegue uma pessoa imatura, mas que eu chegue uma pessoa capaz de receber tudo aquilo que eu sempre sonhei, tudo aquilo que eu sempre quis. Então não desista dos seus sonhos, não desista fácil, seja obstinado, busque muito, se esforce para aquilo que você quer. E eu vou ficando por aqui. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Tchau, tchau.